Segundou com a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista e fechamento de rodadas dos campeonatos espanhol e inglês. As melhores dicas para esses confrontos agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de segunda, né? Semana começando, mas na verdade segunda para o futebol é basicamente o final do final de semana, né? É o fim do final de semana. Ficou meio estranho isso, né? Ficou estranho, né? É porque é o final de várias rodadas, né? Então, de rodadas do final de semana. Então, temos aí alguns jogos para a gente analisar. Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e também estreia do Tricolor no Paulistão, Matheus Montenegro. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, tudo Como você ótimo. está? Está ansioso para fazermos essas análises? Bastante, sempre. Vamos que vamos. Sim, vamos que vamos. 3 joguinhos aí, os mais importantes que a gente considerou aí dessa segunda-feira, vamos analisar agora para você, apostador. Muito bem, vamos começar no Brasil, né? Vamos começar com Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. O jogo lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, segunda, 8 horas da noite, segunda rodada, mas lembrando que para o São Paulo é a primeira rodada, porque ele não jogou, teve seu jogo Inter de Limeira, né? O jogo foi adiado. Exatamente, porque vai ser em Brasília, salvo engano. É, porque também o São Paulo. E também tem a questão do São Paulo estar com o elenco nos Estados Unidos, né? Então teve esses dois problemas, e aí o São Paulo começa aí a sua jornada no Paulistão nessa segunda rodada contra o Botafogo de São Paulo. Pois é, vamos dar uma analisada lá no nosso aplicativo do Game Arena, que inclusive você pode baixar, tá? De forma gratuita, ó, QR Code aqui na tela, aponta a câmera do seu celular e você baixa aí de forma gratuita para se embasar para suas apostas esportivas, beleza? A gente vai ter que relativizar um pouquinho, né? Não vamos dar uma analisada aí nesses últimos confrontos, um retrospecto maior, até porque a gente só tem um jogo de cada equipe aí para dar uma analisada. A gente pode até puxar a tabela de classificação para entender o contexto de cada uma das equipes. O Botafogo de Ribeirão, que estreou perdendo para o Guarani por 2-0, tá no mesmo grupo ali que Corinthians e Mirassol, 2 times de Série A, tá? Teve o Inter de Limeira que não jogou, então a situação pode até se complicar um pouquinho mais aí para o Botafogo de Ribeirão. Já o Tricolor Paulista, pode dizer que deu uma sortezinha ali. Só o Noroeste venceu o jogo, o Água Santa e o Novo Horizontino acabaram saindo derrotados, e o São Paulo é o único aí da Série A nesse grupo, né? Grupinho bom, acessível para o Tricolor, né? Não tem ninguém, tem o Novo Horizontino que é da Série B, né? Mas que pode dar um calorzinho, né? Noroeste e Água Santa aí são de divisões inferiores. Inclusive, acho que o Noroeste nem divisão tem, né? Eu acho que não. Salvo engano não, porque subiu agora da segunda, subiu né? agora, exatamente. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? O Botafogo de Ribeirão Preto perdeu do Guarani, 2-0, né? Cara, o Guarani que foi rebaixado ano Série passado, C agora, né? Pois é, então assim, Botafogo de Ribeirão não começa bem a temporada, né? E vai enfrentar um São Paulo que nem tá aparecendo o jogo aqui, né? Porque foi amistoso, né? Não foi um jogo oficial. FC Series, né? FC Series, que tá rolando lá nos Estados Unidos, empatou com o Cruzeiro em 1-1 lá nos States, mas com o frangaço do Cássio, né? O gol do frangaço do Cássio, gol do Luciano. E a gente tem que dar uma relativizada aqui no fato de que alguns jogadores que disputaram esse jogo contra o Cruzeiro, que estavam fazendo essa pré-temporada lá nos Estados Unidos, foram convocados para vir ao Brasil já para integrar o elenco aqui e disputar esse jogo contra pelo Campeonato Paulista contra o Botafogo, né? Assim, não espera que sejam os principais jogadores, mas cerca de 10 que estavam lá compondo o elenco. Tem o Arboleda, o Ferrarese, o Sabino no meio dessa lista aí. Então pode ser que o São Paulo vai meio que misto para esse confronto. Vai ser titular, elenco principal, mas vai ser elenco principal. O elenco principal. Pelo menos 10 jogadores aí do elenco principal. Sim. E o Rafael, goleiro, né? Rafael Goleiro também tá na lista, Então, assim, pra gente relativizar um pouco aí esse fato. Não vai ser 100% o time titular, até mesmo que se tivesse, né, início de temporada, também não ia colocar a maioria dos titulares logo de cara, sobretudo os mais experientes, né, os mais velhos ali, precisam de um tempo maior aí de preparação física. Perfeito. Bom, não tem muito que falar de estatística, né, início de temporada, vamos pro nosso momento Bet Nacional. Vamos lá. Aí para esse duelo de tricolores e olha as odds. Porque a gente está considerando justamente isso, né? O São Paulo não vai titular, né? Não vai com força máxima. Mas, ainda assim, a gente está falando de um Botafogo de Ribeirão Preto que levou calor do Guarani, time que caiu agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Botafogo de Ribeirão que permaneceu, até lutou contra o rebaixamento também, mas ficou na Série B, salvo engano, terminou em 14º lugar, né? E vai enfrentar esse São Paulo que vai contar com alguns titulares. Então, assim, eu acabo enxergando o valor aqui do lado do Tricolor Paulista, tá? Como não vai com força máxima, eu não confio na vitória. Mas, por exemplo, o empate ao São Paulo, se tivesse uma oddzinha um pouquinho melhor, até ia ser com ele. Mas ele acaba sendo o meu foco aqui nesse confronto. E como a odd é muito baixa, a gente vai recorrer ao criar aposta para fazer uma combinada. E vai ser o quê? Para o São Paulo fazer um golzinho no jogo. Né? A gente tá falando de Botafogo de Ribeirão que tomou 2 do Guarani, então a gente espera que o São Paulo faça pelo menos um golzinho e que não vá ser derrotado no confronto. Assim a gente vai ter uma oddzinha 1,59, que eu considero atrativa e a mais segura para essa partida. Muito bem, então, resumindo para a galera, né, qualquer
empate ou vitória do São Paulo, menos o 0x0. Menos o 0x0. Perfeito. Então, É o dupla hipótese de São Paulo cortando o 0x0. Cortando o 0x0, Perfeito, aí uma odd acima de 1,50, né? Procuramos aí as odds aí até tão altas, né? Mas não dá para confiar em resultado final. Botafogo perdeu na Início primeira de temporada rodada. também, O São Paulo também início de temporada, ali não vai com seus principais jogadores, então vamos para uma aposta mais segura, né? Para o São Paulo pelo menos não perder e deixar o seu golzinho aí nessa estreia do Campeonato Paulista. A gente sai de São Paulo e vai para a Espanha, tá? Porque tem um duelo de duas equipes ali tradicionais do Campeonato Espanhol que vão fechar aí a primeira rodada do segundo turno. Estou falando de Villarreal, o submarino amarelo, contra o Mallorca, né? Mallorca que inclusive esteve na Supercopa da Espanha, né? Ali o time que foi bem na temporada passada. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Aí jogo nesta segunda às 5 da tarde no El Madrigal, né? A casa do Villarreal, aí primeira rodada do segundo turno, também conhecida como 20ª rodada. Perfeito. Lá na casa do Villarreal, vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo aí do Game Arena para a gente buscar algumas estatísticas, informações aí do confronto. O Villarreal que não vem num momento muito bom, né? A gente pode ver aí 27% de aproveitamento nos últimos 5 jogos, só tem uma vitória, contra um Mallorca que até ganhou 2, mas a gente vai ver que o momento pontual é bem ruim da equipe visitante, tá? Antes disso, vamos ver a tabela de classificação, 2 times em situações parecidas, 5º e 6º lugar, justamente os 2 últimos ali da tela que estão pintando. Mallorca, que tem um saldo pior, né? -2, o Villarreal tem um saldo de +3, tá à frente aí o submarino amarelo na tabela de classificação. Os dois aparentemente vão brigar ali por vaga em competição europeia, né? Isso, boa temporada aí dos dois times. Vamos para os confrontos recentes, né? A temporada é boa, mas o momento recente não é tão bom, né? Tanto do Villarreal, se a gente pegar o Villarreal, a única vitória ali, teve uma vitória contra o Leganés, né? Sim. Mas aí perdeu, a gente vai ver que ele foi derrotado pelo Real Sociedad 1-0, né? Fora de casa. Aí em casa, tropeçou, empatou com o Rayo Vallecano, perdeu do Betis, e aí fora de casa, perdeu do Atlético de Bilbao, aí teve uma eliminação, né, por Pontevedra na Taça do Rei, né? Pois é. Eliminação, aí empatou com o Girona, aí empatou com o Osasuna, um time que vem vencendo um pouco, né? Até surpreendente ainda estar ali entre os 6 primeiros. Né? Pois é, nos últimos 8 jogos foi apenas uma vitória e eu trago outro destaque, no caso negativo aí do Villarreal, que são 8 partidas consecutivas sofrendo gol, tá? Isso. Nesse recorte aí ele acabou sofrendo gol em todos os jogos, então é uma estatística muito relevante. O Villarreal, quando ele atua em casa, a média de gols ela é absurda, tá? Só teve um jogo que o Villarreal não sofreu gol em casa nessa temporada, que foi contra o Alavés. De resto, ele sofreu gol em todos. Salvo engano, foram 10, 9 jogos. Enfim, é uma defesa que tá deixando muito a desejar nessa temporada, tá? Muito bem. Já o Mallorca, né? O próprio Pontevedra. Pontevedra é o algoz aí do Mallorca e do Villarreal. Eliminou os dois times aí na Copa do Rei. E aí o Mallorca jogou na Supercopa da Espanha, né, contra o Real Madrid, perdeu por 3-0, resultado ok, né, resultado normal. Aí na La Liga teve uma boa vitória fora de casa contra o Getafe, 1-0. Vitória contra o Girona em casa, 2-1. Aí teve uma derrota fora para o Celta de Vigo, 2-0. E aí a gente tem aí a informação do jogo do primeiro turno, né? Sim, que foi 2-1 para o Villarreal na casa do Mallorca. Então já é uma tendência aí, uma estatística para a gente também ficar de olho. E é uma tendência de gols também, tá? Em jogos aí do Mallorca, a gente observa, ó, que vem saindo uma quantidadezinha considerável. Só esse 1-0 aí contra o Getafe foi o que deu uma destoada, mas de resto o Mallorca levando gol em todos os jogos e marcando também na maioria. Ambas marcam acontecendo até com frequência aí. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional. A gente já viu aqui as estatísticas, Matheus Montenegro. Vamos lá. E aí, dá pra confiar? O favoritismo é da equipe do Villarreal, né? Mas eu não confio não, viu? Uma vitória em 8 jogos. E como mandante, o retrospecto dele é melhor como visitante. Isso. Ele tá em 5º lugar na La Liga, salvo engano, o retrospecto como mandante é de apenas 13º. E o Mallorca é uma campanha mais regular ali, a quantidade de pontos, ele é o 6º melhor visitante da competição. Cara, tem o meu pé atrás, o momento do Villarreal não é bom, só uma vitória nos últimos 8 jogos, levando gol em todos os jogos. Tem o meu pezinho atrás. Mas, ao mesmo tempo, o momento pontual do Mallorca também não é muito bom. 2 jogos seguidos levando 3-0. É bem verdade que um deles foi para o Real Madrid, né? Mas o outro foi para o Pontevedra, né? A equipe ali que não é nem da La Liga, na Copa do Rei da Espanha. Então eu tenho meu pé atrás, velho. E aí, Faber, mano, a gente tem duas opções. Cara, a gente tem um ambas marcam, com uma cotaçãozinha 1,95. A gente pode até relativizar. Ou a gente pode ir no over goals. Por quê? Tá havendo uma tendência de poucos gols para essa partida. A gente observa isso quando a gente compara a linha aí do 2,5, né? Mas eu acredito que existe uma boa tendência de gols. A gente observou esse retrospecto aí em jogos do Villarreal em casa e também nos últimos jogos das duas equipes. O 2 então, tá bom, hein? A gente pode pegar o over 2, que se sair 2 gols vai ser reembolso, né? A gente acaba ficando mais protegido. Ou pode ir no over 2,5, que assim, eu acredito que seja uma aposta de risco,
mas pela relação custo-benefício eu acho maravilhosa. Mas é mais fácil ser 3-0 ou 1-1? Aí é que tá, eu não descarto um 3-0. O Mallorca, ele sofreu 3-0 nos últimos 2 jogos. O Villarreal é uma equipe mais qualificada do que o Mallorca, mas que não vem bem. Então eu não descarto, eventualmente, aí o Villarreal dar uma deslanchada e acabar metendo aí esse 3-0. Eu ainda prefiro o mais de 2,5 do que o ambas marcas. Apesar de serem odds parecidas. Muito bem, então vamos nesse mais 2,5 aí? Vamos pela relação custo-benefício, eu acredito que seja o melhor. Odd bem alta aí para mais de 2,5 gols em Villarreal e Mallorca pela La Liga. Bom, acreditamos aí que vai ser um jogo bastante movimentado pelo Campeonato Espanhol. A gente sai da Espanha e vai para a Inglaterra, né? Porque tem um Chelsea ali querendo voltar à boa fase, deu tropeçadas aí em rodadas recentes, e pega o Wolverhampton, que até esboçou uma reação, né, com a chegada do Vitor Pereira, mas já voltou ao seu habitual, né, que são derrotas, e a gente vai analisar esse jogo agora. Na tela as informações desse confronto aí. Jogo nesta segunda, às 5 da tarde, lá no Stamford Bridge, né, a casa da equipe do Chelsea. Campeonato inglês é o jogo que vai fechar aí esta 22ª rodada da Premier League. Matheus Montenegro, um jogo aí que para o Chelsea é necessário vencer. O Chelsea, que, inclusive, até acho que já saiu, né, da zona do G4, passou boa parte do tempo no G4, e o Wolverhampton precisa ali também se afastar da zona de rebaixamento. São dois times que viviam momentos melhores há não muito tempo e acabaram caindo em produção aí nos últimos jogos. Se não me engano, são 4 partidas consecutivas já, até do Chelsea, sem conseguir vencer na Premier League, porque teve uma vitória na Copa, tá? E aí a gente vai dar essa relativizada aí, tá? Mas vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo lá do Game Arena, até para ilustrar melhor aí essa questão do momento, pode-se dizer, ruim das duas equipes. Classificação primeiro, né? Vamos ilustrar aí, porque o Chelsea realmente saiu do G4, o Newcastle, que vem numa campanha muito recente, muito boa, né? O Chelsea, inclusive, até segundo colocado, até pouco tempo, né? Brigando ali, até sonhava com o título, dava pra dizer agora isso. Complicou, tá? Mas agora, G4 ali é o foco principal. 10 pontos atrás do Liverpool, com um jogo a mais, isso, difícil, G4 é o que dá pra buscar. E o Wolverhampton quer buscar a manutenção, né? Nesse momento até tá fora da zona de rebaixamento, mas muito no limite, né? A gente vê uma discrepância muito grande ali, do 16º para baixo para os demais, né? A diferença do Everton pro Crystal Palace são 7 pontos e o Everton tem um jogo a menos. Então, assim, eu acredito que os 3 rebaixados vai sair realmente ali do Everton para baixo. Para se ter ideia, o Chelsea ele tem mais do que o dobro de pontos do Wolverhampton na competição, né? Realmente é uma disparidade muito grande. O que é curioso é essa questão do contexto que a gente tem que levar, tem que botar aqui nessa partida, tá? Por quê? O Chelsea ele viveu um grande momento, mas caiu um pouquinho. Como eu disse, são 4 jogos seguidos sem vencer na Premier League. Teve esse 5-0 diante do Morecambe, né? Salvo engano, terceiro, 4ª divisão inglesa pela FA Cup, perfeito, o Faberman sabe muito. Escudozinho maravilhoso, inclusive o Morecambe tem um camarão. Vem de empate em casa contra o Bournemouth por 2-2, empatou com o Crystal Palace, time da parte de baixo da tabela. São 5 jogos, não, sem vencer na Premier League? Ou são 4, viu? São 5, mesmo, contando com o do Everton, 5 jogos sem vencer. Realmente, uma sequência ruim. E derrota por Ipswich, não dá pra aceitar. Em casa, contra o Fulham também complicado. Momento ruim aí dos Blues. E aí, não é que o Chelsea pegou times fortes, né? Ele pegou sequência ruim contra time da metade pra baixo, né? Assim, então, realmente, tropeços muito chatos aí pro Chelsea, que acabou se distanciando ali dos primeiros colocados. Já o Wolverhampton, que quando o Vitor Pereira chegou, teve 2 vitórias seguidas, né? A gente pode até ver aí quais foram, né? Boas vitórias, inclusive. Boas vitórias, né? Contra o Leicester fora. Leicester fora e o United, né? 2-0. Aí um bom empate também contra o Tottenham, fora de casa. E aí voltou ao seu habitual. Tudo bem que perdeu do Forest, que é um time forte, né? E o Newcastle também. O Newcastle também, perdeu pro 3º e 4º. Exato. Tem esse detalhe. Será que vai perder pro 5º agora? Fez a questão, né? Tá a escadinha aí. E a vitória ali foi FA Cup, né? Conseguiu bater o Bristol e avançar na Copa da Inglaterra, mais divisões diferentes, né? Mas conseguiu vencer, né? E tem a curiosidade também sobre o Wolverhampton, né? Que o time tá lá na parte de baixo da tabela, mas tem um dos melhores ataques, né? Da Premier League. E vem de 2 jogos aí sem marcar. Será que vai engatar 3? Vamos ver. Outro ponto, antes de finalizar, Faberman, que é importante destacar, foi o jogo do primeiro turno, tá? Que foi algo absurdo. Foi 6-2 pro Chelsea, lá no Molineux Stadium, né? Então, assim, um jogo muito movimentado. Tendência de gols, né? Acredito que sim. Vamos pro nosso momento bet nacional aí? Vamos lá. Ver as cotações pro confronto, né? Porque o favoritismo é da equipe do Chelsea. Eu não confio não, hein? Mas a odd tá baixa, né? 1,37, velho. Até se fosse buscar um handicap, teria que ser algo, um -1 também, não tem seu valor. Não dá pra confiar. Pra quem perdeu pro Ipswich, pode tranquilamente tropeçar contra o Wolverhampton. Né? E aí a gente pode trazer aqui a questão de gols, né, pra esse confronto, que é uma tendência muito alta. A gente observa aqui na linha do 2,5, olha como tá absurdo a discrepância do mais de 2,5 e do menos de 2,5, né? E aí, como a discrepância de odds da vitória tá muito grande, acaba enxergando valor no ambas marcam, odd 58. É bem verdade que o Wolverhampton veio de 2 jogos seguidos sem marcar na Premier League. Mas é um time que tem um ataque interessante. Assim, foram contra 2 defesas fortes, né?
Newcastle sofreu gol do Arsenal, por Exato. exemplo. E aí vai enfrentar um Chelsea que não vive um bom momento. Então eu acho que um golzinho do Wolverhampton deve pintar. E o Chelsea, ao meu ver, em casa, aí é ainda mais tranquilo de fazer seu Matheus golzinho. Cunha voltando, ele até entrou no jogo Sim. contra o Newcastle. contra o Newcastle, mas entrou ali no segundo tempo só, né? Agora deve voltar ao time titular. E é isso, né? O Chelsea também não passa segurança, toma gol de todo mundo, então esse ambas marcam aí. Hotbet, é a boa, boa. É a melhor, eu diria, aí. não só a boa, é a melhor desta semana. Selo Hotbet, vamos com o stake dobrado aí no ambas marcam de Chelsea e Wolverhampton. Muito bem, então é isso. Com esta dica aí da Premier League, ambas marcam em Chelsea e Wolverhampton, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Dá aquele joinha, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a semana tá começando. Semana que tem Liga dos Campeões. Coisa linda, tem tá? fase de grupos da Copa do Nordeste começando também. Enfim, vários estaduais. Futebol pelo mundo aí. Claro, para você não perder nada aqui na TV Bet. Também tem reta final de NFL, né? Sim, sim. Com o Matheus Estamos fazendo Montenegro aí, análise também. vários greens aí forrando a galera. Então, se você não quer perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso site lá, tvbet.com, para ter mais acesso a outros conteúdos aqui da gente e também para ficar por dentro de tudo aqui do que a gente produz. Vai lá no nosso Instagram, @tvbetoficial. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto, até a próxima. Jogo com responsabilidade.